Oi pessoal, cá estou eu para mais uma análise, mais um herói que acabou de sair, desta vez o herói o OTM do mês de abril de 2025. Pois é, estamos no princípio de abril e claro, isto é sinónimo de vir o herói do mês. E cá está o herói do mês, desta vez estamos com um herói de elemento de luz, cor amarela, de nome Aníbal Barca, Travessia dos Alpes. Vamos então aqui analisar este herói, graficamente bastante bonito, bem conseguido, sem dúvida. De poder possui 820 de poder médio, aí na linha dos heróis do mês, que andam todos aqui por esta tabela de 820 de poder. Ele é da classe Patrulheiro, Andarilho do Horizonte, subclasse número 2. Possui uma habilidadezinha que diz assim, comando blindado. Quando este herói usa a sua habilidade especial, o herói ganha 38% de aumento de regeneração de maná durante 3 turnos. Ou seja, quando ele usar a sua habilidade especial, ele aumenta durante 3 turnos em 38% a sua capacidade de regeneração de maná. Vamos ver aqui mais uma resistência, é resistente ao sangramento, ou seja, este herói este símbolo, dos outros heróis que colocam este símbolo, estou-me a lembrar, por exemplo, da Medusa. Neste herói não pode colocar este efeito, ou seja, que é o efeito de sangramento. Ele é resistente a este efeito, ou seja, este efeito não produz qualquer dano aqui no Aníbal Barca, porque ele é resistente ao sangramento. Eu dei o exemplo da Medusa porque é um herói, digamos, dos mais conhecidos, para que todos saibam que nele não conseguem colocar então aqui este efeito de sangramento. Existem outros heróis roxos, normalmente são os roxos que colocam o sangramento, mas aqui o Aníbal Barca é resistente ao sangramento. Vamos ver aqui o seu ataque, possui 789 de ataque, um ataque forte, 733 de saúde, de defesa, 1381 de saúde. Como vocês verificam, o ataque mais forte que a sua defesa é o que faz dele um herói atacante, ou seja, um herói vocacionado para o ataque. Há de ter sempre atenção a estes pormenores, porque isto vai aqui condicionar a emblemagem. Portanto, é aqui que nós, digamos, podemos ter uma ideia como emblemar o nosso herói. Se é um herói atacante, nós vamos ainda reforçar a sua capacidade de ataque, para que o seu ataque fique mais forte. Se for um herói defensivo, vamos emblemar na defesa para que a sua defesa se fique mais forte. Portanto, é sempre aqui que nós vamos, digamos, ter a percepção do que vamos fazer na emblemagem. Salvo raras exceções, porque às vezes nas suas skills podemos ter, digamos, que ter aqui, alterar alguma coisa, mas em 95% dos casos nós orientamos aqui por estes números, ou seja, o que vamos fazer com a emblemagem é aqui que nós vamos, digamos, orientar o sentido que queremos dar ao nosso herói. Como vocês estão aqui a ver, o seu ataque mais forte que a defesa faz dele um herói atacante. Vamos ver então aqui a sua habilidade especial, chama-se Ataque de Força Total, é de carregamento de maná rápido. O que é que ela faz? Ele causa 180% de dano a todos os inimigos, ou seja, ele ataca todos os inimigos que estejam presentes, em todos eles irá causar 180% de dano. Portanto, um dano igual para todos que estiverem do lado contrário, de 180% de dano. De todos os inimigos irão receber 327 de dano por 3 turnos, ou seja, durante 3 turnos ainda terão um dano faseado de 327 pontos, que também é bastante grande este dano. Além disso, causa dano extra contra sombra, ou seja, contra heróis roxos. Se forem heróis roxos, ainda este dano será aumentado. O lançador e os aliados próximos ganham um aumento de 35% no dano de habilidade especial por 3 turnos, ou seja, ele provoca um aumento de 35% de dano nos aliados, para que os aliados ainda consigam dar um dano extra de 35%
de dano durante 3 turnos. Tem o Despertador Elemental, que recupera 4% de saúde de todos os aliados sagrados, ou seja, de todos os aliados amarelos, por 6 turnos. E este efeito não pode ser dissipado. Portanto, vamos lá aqui, digamos, analisar de outra forma. Ou seja, este herói convém a ficar no meio entre 2 heróis que deiam muito dano. Ou seja, para quê? Para que este efeito aqui seja realmente muito eficaz. Ou seja, se vocês colocarem o Aníbal Barca entre os 2 heróis que vocês tenham que deem maior dano, ele irá provocar um aumento ainda de 35% nesses heróis, aumentar o dano desses heróis ainda em mais 35%, o que torna bastante forte depois o ataque dos outros heróis. Portanto, tenham atenção sempre aqui nas suas skills, nas suas habilidades, para que se tire o máximo proveito das habilidades dos heróis. Portanto, o Aníbal deve atuar no meio de 2 heróis, dos 2 heróis que maior dano tenham na equipa. Portanto, para que ele ainda consiga aumentar o dano desses heróis. Portanto, fica aqui este apontamento. Quanto à emblemagem, eu aconselho aqui a emblemagem na parte ofensiva, para que o seu ataque ainda fique mais forte, reforçar o ataque do Aníbal Barca. Portanto, na grelha de talentos, apanhem todas as espadas que possam até cá ao final. Colocação na equipa entre os 2 heróis que maior dano tenham na vossa equipa. Quanto à classificação, eu vou dar um 7,5 aqui ao Aníbal Barca. Um herói que tem um ataque já muito interessante, um ataque que atinge todos os inimigos e, além disso, ele, como eu vos disse, ele provoca, digamos, um aumento de dano nos aliados que estiverem ao lado dele. Portanto, à esquerda e à direita, ele irá provocar um aumento de dano, além de ser ainda um dano mais poderoso contra heróis roxos, contra heróis sombra. Portanto, fica aqui a minha análise deste herói. Sem dúvida, um excelente herói para vocês terem também na equipa, assim vocês o consigam. Despeço-me com a amizade desde sempre, um grande abraço da minha parte e, claro, votos de bom jogo para todos. Até uma próxima, se Deus quiser.